as mais populares, a gente comparar um pouco. João 16, versículo 7, na NVI, ela diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus falando a respeito do Espírito Santo. Na nova linguagem de hoje, eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu enviarei a vocês. E na mais tradicional, João Ferreira de Almeida: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. O que eu vi de muito interessante nesse pequeno versículo é que Jesus, ele fala algo que para a gente, se a gente prestar atenção, é algo que deixa a gente um pouco confuso. Porque ele diz que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá. Jesus que a gente está acostumado a falar aqui, que é a nossa referência, Jesus que a gente está acostumado a falar aqui, que é o próprio Deus encarnado, Jesus que lá em Hebreus fala que é maior do que Moisés, é maior do que os anjos, tem toda a autoridade. Esse Jesus, que é o próprio Deus, que ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai, e diz: tudo que eu faço, o Pai, eu só faço aquilo que o Pai disse que eu fizesse. Todas as coisas que eu faço foram ditas pelo Pai. Então, assim, esse Jesus, que é o próprio Deus, diz que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá. Ou seja, ele fala como se o auxiliador fosse melhor do que ele. Porque é melhor para vocês que eu vá. Porque senão ele não virá. A gente só fala dessa forma, é melhor que aconteça isso, porque se não acontecer, isso outro não vai ocorrer. Então é como se isso outro fosse melhor do que o que está. E aí você diz, o Jesus que a gente sempre vem falando, de todas essas coisas, ele dizer que é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. É como se o Consolador fosse melhor. E aí isso ficou martelando a minha cabeça, e na minha meditação eu acabei entendendo o que é que Jesus queria dizer. E é isso mesmo. Ele quer dizer que na situação em que nós estamos, na situação em que estavam os discípulos, naquele momento, até os dias de hoje, a avaliação de Jesus é que era melhor o Espírito Santo em nós do que Jesus entre nós. Levando em consideração a Trindade, a gente poderia dizer que Jesus avaliou que é melhor Deus em nós do que Deus entre nós. E aí você pergunta por quê, né? E você lendo os Evangelhos, que é Deus entre nós, Jesus conosco, e depois você lendo Atos dos Apóstolos, que é Deus em nós, você vai ver uma diferença muito grande nos discípulos. Enquanto Jesus estivesse conosco, nós seríamos meros espectadores da sua obra. E é isso que ocorre nos Evangelhos. Com raras exceções, os discípulos fizeram algo, e quando fizeram foi tudo orientado por Jesus daquela maneira, e eles voltaram maravilhados porque tinha acontecido algo que eles nunca pensaram que poderiam fazer. E aí nos evangelhos vocês vão ver
Jesus na frente, abrindo as portas, curando pessoas, ensinando, fazendo todas as coisas, e os discípulos atrás, observando, se maravilhando, olhando um para o outro e cutucando, viu aí o que ele fez? Mas você só vê atitudes de Jesus. Quando os apóstolos tomam alguma atitude, na maioria das vezes é uma atitude errada. É Pedro cortando a orelha do oficial do templo. É Tiago meio que duvidando de Jesus naquele momento quando vai ter a Páscoa. Ele diz, olha, se você diz quem tu é, que você é, se você diz que é o que você é, então é para você estar lá no público falando e tudo. Ele diz, não vou. É João e Tiago chegando para Jesus dizendo, a gente pode pedir uma coisa? Pode. Quando o senhor for, deixa eu sentar do lado direito e o meu irmão do lado esquerdo. Dizer-lhes que você percebe a falta de maturidade dos discípulos. E Pedro, que é quem mais aparece, eu até já falei isso outras vezes aqui, Pedro, que é quem mais aparece entre os discípulos, você percebe a imaturidade dele antes do Espírito Santo. Você percebe Pedro querendo impedir Jesus quando ele fala que vai ser crucificado. Ele diz, de maneira alguma, enquanto eu estiver aqui, e Jesus diz o quê? Fazendo um trocadilho com o nome Pedro, que significa pedra, ele diz, para trás de mim, Satanás, porque tu é pedra de tropeço. Se teu nome é pedra de tropeço. E em outras situações, quando Jesus aparece, ressurreto, que eles estão num barco pescando, e Jesus aparece na praia e os discípulos identificam e viram o barco para ir para a praia. Pedro pula do barco e sai nadando para chegar antes, aquele desespero. E quando Jesus vai lavar os pés, e Pedro diz, o meu você não lava. Ele diz, se não deixar eu lavar, não tem parte comigo. Aí Pedro diz o quê? Então me dá um banho. Precipitado. Às vezes imaturo. E isso enquanto Jesus estava entre nós, ou Deus estava entre nós. Mas Jesus percebia que, para isso mudar, ele tinha que sair de cena. Quem é pai sabe que, quando está ensinando algo para o filho, ensina, e vai saindo da cena, vai saindo até o menino fazer só. Jesus fez desse jeito. Ele foi mostrando, ele foi agindo, foi fazendo todas as coisas, e os discípulos se maravilhando. Os discípulos se maravilhando, você vai ver essa mesma ideia deles se maravilharem, deles ficarem impressionados com o que Jesus fazia. Vocês vão ver várias vezes nos evangelhos. Mas era só isso. Quem fazia era Jesus. Quem abria e fechava a porta era Jesus. Quem curava, quem expulsava demônio, tudo era Jesus. E ele só atrás. A multidão se maravilhava, mas nada fazia. Os doentes eram curados e iam embora, sem mais. Os discípulos que até então seguiam os passos do Mestre, apenas no sentido de estarem continuamente com Ele. Eles seguiam Jesus, mas não imitavam Jesus ainda. Para ser como o Mestre, era preciso que o Mestre se ausentasse, para que seus discípulos praticassem os ensinamentos com o auxílio do Espírito Santo. Então, quando Jesus diz que é melhor o Deus em nós do que o Deus entre nós, porque ele sabia que essa era a única didática de nós sermos transformados. Depois do ensinamento, a prática.
E aí você percebe isso de várias maneiras nos discípulos, esse amadurecimento, né? Então, por exemplo, enquanto os discípulos eram meros espectadores, você vai ver Pedro, lá em João 18:17, dizendo: ela perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Vocês lembram desse episódio, quando Jesus estava sendo preso para ser crucificado? E chegaram acusando Pedro: esse daqui andava com ele. Aí chegou o pessoal lá e disse: você é um dos homens que andava com ele? Ele disse: não sou. Isso enquanto Jesus estava entre nós. E aí, quando Jesus nos deixou e mandou o Consolador, porque disse que era melhor, a gente vai começar a entender por que era melhor. Lá em Atos 4, 8 a 10, o mesmo Pedro que disse: não sou, para aqueles que tinham dito que ele andava com Jesus, para ele fugir de uma consequência aí. Lá em Atos 4, 8 ao 10, assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor do aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Pedro, afirmando o nome de Jesus, afirmando a deidade de Jesus, acusando os que tinham crucificado ele, e isso para a mesma plateia que, quando chegou e pressionou ele, ele disse: não sou eu. E isso só foi possível quando Deus saiu do nosso meio e veio habitar em nós, através do Espírito Santo. Estou tentando mostrar através do antes e do depois, o porquê que Jesus disse que é melhor que eu vá, porque senão o Consolador não virá, querendo demonstrar que o Consolador seria melhor do que ele aqui. Em certo sentido, é melhor porque apenas dessa forma haveria mudança na gente. Haveria a nossa atitude. E não ficar só seguindo no sentido de se maravilhando e atrás dele e ele fazendo. Enquanto eram meros espectadores, lá em João 20:19, diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Isso foi depois que Jesus foi morto e ressurreto. Eles estavam trancados. Aqui diz que por medo dos judeus, os discípulos estavam com medo dos judeus, e aí Jesus entrou. Depois, quando se tornaram os próprios atores, através do Espírito Santo, lá em Atos 5, do 17, 19, diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Antes, quando eram meros espectadores, estavam trancados com medo dos fariseus, dos judeus. Depois, tinham sido presos, quando agora não eram meros espectadores, mas agora eram atores. Foram presos, foram soltos, e em vez de se esconderem para não serem presos de novo, estavam no lugar público pregando. Isso só foi possível porque Deus saiu do nosso meio e veio para dentro de nós através do Espírito Santo. Deus nos abandonou externamente para vir morar internamente. E só dessa forma foi possível essas mudanças que a gente vê do Evangelho
para, por exemplo, Atos dos Apóstolos e as cartas. Enquanto eram meros espectadores, lá em Mateus 26, 55 e 56, diz assim: naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras e os profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. No momento da traição de Judas, em que os guardas chegaram para prender Jesus, diz aqui no final do versículo: então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Enquanto eram meros espectadores, eles fugiram. Enquanto era Deus entre nós, eles fugiram. Depois, quando se tornaram os próprios atores, através do Espírito Santo, depois que saiu Deus entre nós e veio Deus em nós, Atos 5, 27 e 29 diz assim: tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros discípulos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que ao homem. Então, quando eram meros espectadores, fugiram. Quando se tornaram atores através do Espírito Santo, confrontaram, destemidos. Paulo, que antes tirava a vida de cristãos, perseguia-os, agora dá a própria vida por eles. Paulo, depois de receber o Espírito Santo, lá em Atos 20, 22 a 24, diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo, que perseguia, né? Os cristãos agora, que tirava a vida, agora dá a vida. Paulo, que tirava vidas, agora dá a vida. Era preciso que Deus, através de Jesus, se ausentasse de nós para que isso acontecesse. Era preciso que o pai, que até então ensinava a tarefa, começasse a deixar os filhos fazerem a tarefa por si mesmo. Era preciso que o pai, que estava segurando na cela ali, segurando na cela e correndo atrás da bicicleta, né? De repente soltasse. Não tinha como ficar o resto da vida segurando na cela para não cair. Ele tinha que soltar. E a maneira dele soltar a cela para a gente andar só era ele sair do nosso meio e enviar o Consolador. Por isso que o texto diz, Jesus frisa bem: se eu não for, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Na nossa situação, depois do intensivo estudo, né, o intensivo que a gente fez com Jesus, ele disse: eu tenho que ir, porque é melhor para vocês. Quando eu li isso a primeira vez, eu disse: como assim é melhor? A gente vive falando de Jesus, Jesus é o centro, Jesus é tudo e tal, e é melhor que ele vá, porque vem outro, como se outro fosse melhor do que ele. Na situação é.
É interessante como a morte de Jesus, vou voltar um pouco, colocar uma questão. Essa ideia a gente pode perceber da seguinte forma: ora, a morte de Jesus, ela nos trouxe salvação, porque é o derramamento de sangue. E aí não há remissão de pecados sem o sangue. Então a morte, ela trouxe a salvação, a remissão dos nossos pecados. Logo depois veio a ressurreição. E a ressurreição significou para nós a garantia da vida eterna. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos garantia de vida eterna. A salvação veio pela morte. A ressurreição é a garantia da vida eterna, porque ele disse que voltaria para nos buscar. Então, se ele ressuscitou, significa que ele vai vir nos buscar. A fidelidade da palavra nos dá a garantia. E aí tem a assunção dele aos céus. Então, se a morte significou a salvação e a ressurreição significou a vida eterna, a assunção significou a nossa santificação. Porque é isso que esse versículo está dizendo. Ele tem que sair diante de nós para que nós possamos aprender a andar sozinho, entre aspas, com o Consolador. Sozinho que eu digo sem ele fisicamente aqui. Então a assunção de Jesus, ela significa isso, ela significa a nossa maturidade, o nosso desenvolvimento. Se a gente não está nos desenvolvendo, se nós não estamos nos desenvolvendo, se nós não estamos amadurecendo, significa que é como se a assunção de Jesus não representasse nada. Ele sair do nosso meio não tem significado nenhum. Ora, depois que você obteve a salvação, depois que você obteve a vida eterna, por que Jesus não ficou? Estava cumprindo tudo. Estávamos salvos e tínhamos a vida eterna. Para que ele teve que ir? Não poderia ter ficado até hoje, a gente hoje ele está lá na Inglaterra, pregando, e mês que vem ele vai chegar na Argentina, e em dezembro parece que ele está aqui. Um dia Jesus está vivo, não ter assunto aos céus, porque a assunção aos céus não significa nada a respeito, vamos dizer assim, do plano da salvação e da vida eterna. Então por que ele não ficou? Porque no momento em que Jesus veio, ele diz: o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus foi instaurado. O reino de Deus chegou a vós. E esse reino de Deus é aquilo para o qual nós iremos participar em plenitude depois na vida eterna. Só que ele já foi instaurado. Ele não foi ainda, foi consumado. E na sabedoria de Deus, através de Jesus, a saída dele desse mundo, a assunção dele, que para nós parece que não é necessária, porque nós já temos a vida eterna, a salvação através da morte e a vida eterna através da ressurreição, para ele a assunção é importante. Para nós podermos começar a viver já o reino que vai ser consumado quando ele retornar. Então nós necessitamos que Deus não estivesse mais conosco através de Jesus, para estar em nós através do Espírito Santo, para podermos amadurecer, desenvolver e vivermos como cidadãos de um reino que já está instaurado, mas não está consumado. Supondo que Deus não tivesse assunto aos céus, não tivesse subido aos céus, nós estaríamos ainda com Ele aqui,
Como nós estaremos vivendo? Nos maravilhando do que ele fazia e apenas isso. Falando dos feitos dele e apenas isso. Seguindo atrás dele enquanto ele abre e fecha portas, cura e expulsa demônios, e nós cutucando um ao outro. Tu viu ali o que ele fez agora? Então nós não podemos desprezar a assunção de Jesus. Nós não podemos desprezar a ida dele aos céus, que é o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento aqui na Terra. Se nós desprezamos isso, nós estamos desprezando o plano de Deus. Nós estamos desprezando que Jesus não está aqui conosco pessoalmente, porque Ele quer algo de nós, algo que é desenvolvimento, maturidade, caminhar segundo os caminhos que Ele deixou e praticar aquilo que Ele nos ensinou. Salvação já foi através da morte. Vida eterna já foi através da ressurreição. E mero espectador já foi através da assunção. Nós não somos mais meros espectadores. Nós somos atores. Atores desse plano. Então nós temos que levar a sério essa, vamos dizer assim, terceira fase do que ocorreu no ápice da história da salvação. E aí você vai ver essa diferença entre Evangelho e Atos dos Apóstolos. No Evangelho você se maravilha com Jesus, nos Atos dos Apóstolos você se maravilha com os apóstolos. No Evangelho você se maravilha com Jesus e às vezes diz assim, como é que esse cara era apóstolo? Nos Atos dos Apóstolos você diz assim, quero ser como Paulo, Pedro, aprender com eles, ser de meus imitadores, como diz Paulo. Isso tudo porque só foi possibilitado pela saída de Jesus dentre nós para vir o Consolador em nós. E aí o que antes, por exemplo, nos evangelhos você vê assim, você percebe uma falta de entendimento das coisas, como eu citei Tiago e João pedindo para sentar de um lado e do outro de Jesus, quando ele fosse aos céus, Pedro praticando certas coisas que são condenáveis até para quem tem um senso moral assim. Por exemplo, depois que Jesus já veio com seu corpo ressurreto, ele caminhava na praia conversando com Pedro e João estava assim um pouquinho mais longe, e Jesus revelou a Pedro como seria a morte dele. Lá no final de João diz isso. E aí Jesus fala para Pedro como seria a morte dele, e Pedro diz assim, e ele como é que vai ser? Querendo saber do João, a vida do João. Jesus diz o que para ele? Eu morro de rir com essas coisas do Pedro. Jesus diz assim para ele, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, não te interessa. Tu me segue. E aí depois você vê um Pedro, com toda a autoridade, depois do Pentecostes, fazendo um discurso acalorado para todos aqueles que estavam lá, e muitos se convertendo. Depois você vê um Pedro diante das autoridades, com todo o ímpeto, dizendo é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quando as autoridades estavam dizendo, rapaz, o negócio vai pegar para vocês se vocês não pararem. Ele disse, melhor obedecer a Deus do que aos homens.
Mesmo Pedro que, um pouquinho antes, quando foi perguntado, você andava com ele? Eu não. Eu mesmo não. Você nem quem é, estou aqui só curiando. Depois você vê os apóstolos, agora como atores, cheios do Espírito Santo, capazes de amar, mas um amor que é o amor verdadeiro. Não é ter pena, é o amor. O amor que só o Espírito Santo pode produzir. E aí você vê Pedro, esse mesmo Pedro falando sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Você vê João, que fez a proposta lá junto com o Tiago, de sentar de um lado do outro, diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus, quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. O Tiago, que eu acabei de falar, diz, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrado nas Escrituras, que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Você vê Paulo, que antes estava perseguindo os cristãos, lá em 1 Coríntios 13, falando aquele belíssimo texto a respeito do amor. Tudo isso porque Deus, através de Jesus, saiu do meio de nós para estar dentro de nós através do Espírito Santo. Aí você consegue perceber o que significa esse versículo. É melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Aí você percebe por que Jesus, aparentemente, e avaliando a situação, está dizendo, é melhor o Espírito Santo em vocês do que eu entre vocês. E aí, quando nós não buscamos o amadurecimento, nós estamos ignorando o propósito da assunção de Jesus Cristo. Estamos ignorando o seu plano para conosco. Nós ignoramos Deus em nós e desejamos novamente o Deus entre nós. Eu já pensei desse jeito, não sei se vocês já pensaram. Tipo assim, seria tão bom se Jesus estivesse aqui assim, como ele esteve lá com os discípulos. Às vezes é um desejo realmente genuíno, mas às vezes é porque a gente quer ser só mero espectador. A gente queria ver Jesus fazendo aquele negócio e a gente olhando e vibrando. Quando na verdade ele disse que saiu justamente porque a gente só estava olhando e vibrando. E precisava que nós mesmos fizéssemos tais coisas. A grande questão é que nós não só, às vezes, desejamos que o Deus esteja entre nós, para fugirmos do Deus em nós, porque o Deus em nós nos pede coisas, nos faz abrir mão de desejos nossos, nos quebra, nos faz percebermos a nós mesmos, incomoda. Deus em nós nos incomoda, porque toda mudança incomoda. Nós estamos encharcados pelo pecado. E aí o Deus em nós, querendo nos modificar, nos quebrando a toda hora. Nossa consciência agora, totalmente repleta do Evangelho, faz com que nós sejamos toda hora, tenhamos espinhos na carne, que nos lembram da nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo nos ajuda e nos faz lembrar da glória, da misericórdia e da graça de Deus, porque a toda hora nós somos pecadores. Só que a toda hora nós somos perdoados. Tem duas coisas que acontecem a todo minuto conosco. É o pecado e o perdão. O pecado e o perdão.
E aí, esse desejo, às vezes, que nós temos, e eu estou falando de mim mesmo, creio que se aplica a todos nós. Às vezes nós temos o desejo que Deus estivesse entre nós, para nós fugirmos dessa luta que é o Deus em nós. E na ânsia desse desejo, já que Deus não está entre nós, sabe o que a gente faz? A gente, inconscientemente, nomeia um Deus para nós. Na maioria das vezes, quando você está na igreja, é o pastor. E aí o pastor se torna o Jesus no tempo atual para a gente. Aquela pessoa que vai abrindo as portas, vai fazendo as coisas, e a gente vai atrás se maravilhando e dizendo, aí, tu viu o que ele fez? Jesus saiu do nosso meio para que nós mesmos pudéssemos fazer, para que nós pudéssemos amadurecer, e a gente pega um outro Jesus e coloca, porque a gente não consegue viver com Deus em nós, modificando, quebrando, moendo a nossa carne e amadurecendo. Aí a gente nomeia um Deus para estar entre nós de novo, para a gente não ter que fazer aquilo que o Deus em nós exige. E aí o pobre lá do nosso Deus entre nós que a gente criou, um pastor, um diácono, um líder, vai lá fazendo o trabalho dele, trabalho que ele sabe que ele tem que fazer com Deus em nós. E aí a gente vai só atrás, se maravilhando, cutucando o outro e dizendo, viu aí? E aplaudindo, e estando ao redor dele, ouvindo o que ele tem para dizer. E aí a assunção de Jesus ao céu significou nada para a gente. Nosso pai que estava lá segurando a celinha, quando solta e vira as costas, você chama o vizinho para segurar de novo. O pai que estava ensinando o dever de casa para você e disse, você já fez isso várias vezes, agora você vai fazer sozinho. Você sabe. Aí ele sai. Aí você vai colar, pedir para alguém fazer. Seu irmão mais velho, ou sei lá quem. A gente tem maior medo de desconsiderar a morte de Cristo, nossa salvação. A gente tem maior medo de desconsiderar a ressurreição, nossa vida eterna. Mas muitas vezes a gente é displicente com a assunção. Em vez de construir a vida agora com Deus em nós, a gente puxa um Deus para estar entre nós, seguindo Ele e só se maravilhando, em vez de caminhar com os ossos do ofício, que é o Espírito Santo em nós, que exige de nós, que traz mudança, que nos transforma de meros espectadores para atores. E a gente vai e traz um ator para ficar no nosso lugar e continua como meros espectadores. A salvação, a morte de Jesus, que é a salvação, ela não traz, ela não exige, vamos dizer assim, uma ação contínua nossa. Como a gente diz, a justificação ela é pontual. Ocorreu ali e pronto. Então ela não exige uma transformação, digamos assim, contínua, nos quebrando e nos fazendo caminhar naquele caminho que é estreito. E nem a ressurreição, a gente crê na ressurreição porque a gente crê na vida eterna. O que é que isso significa para mim quanto a mudança de vida, quanto a qualquer outra coisa, negar a mim mesmo?
Agora, a assunção de Jesus é um ato que quer dizer o seguinte: agora vocês viram o que eu fiz, façam o mesmo. Ele é um ato que exige ação nossa. E ação contínua. Eu às vezes já disse isso aqui. A salvação ela é pontual. A ressurreição é pontual, mas a santificação é contínua. Até o retorno de Jesus. Então, salvação é um pontinho, ressurreição é um pontinho, já ocorreram. Agora, a santificação é um traço. É um traço que vai até o fim da vida. Então, às vezes é muito fácil a gente aceitar e nos rendermos a um credo que é ali pontual. Jesus morreu por você. Você aceita essa morte de Jesus como verdadeira? Aceita. Você tem o benefício da vida eterna, porque Jesus ressuscitou. Você aceita isso? Você crê nisso? Creio. Agora, Jesus Cristo saiu do nosso meio para você caminhar, andar e fazer como Ele fazia. Você aceita isso? Ou vai nomear um outro Jesus para você ficar só se maravilhando? Vai nomear o seu pastor para poder ficar fazendo e você só ali? A videira somos cada um de nós. Quando o texto fala da videira, no sentido de frutos, somos cada um de nós. Não é o pastor, é a videira, e nós somos a treliça, aquela armação que fica segurando a videira, dando um suporte ali, e não alimenta a videira para dar fruto. Cada um de nós somos videira, e devemos dar o fruto. Se nós nomeamos a Jesus, ou se nós nomeamos alguém para que seja a videira que vai dar fruto e a gente fica ali só dando aquele suportezinho da treliça, qual será o nosso fruto? A gente está cuidando da treliça, dando uma marteladazinha ali, dando uma lixadazinha ali, e a videira está sendo adubada por quem? A gente vai ter treliças lindas e a videira murcha. Belas treliças e a videira com fruto azedo. A gente não pode nomear alguém que faça o papel de Jesus para a gente ficar só se maravilhando. A gente não pode nomear pessoas para fazer aquilo que nós mesmos devemos fazer. Ser discípulo não é apenas crer. Porque se fosse, não haveria necessidade de Jesus ter ido para os céus. Ser discípulo não é apenas crer. Porque se fosse, não havia necessidade de Jesus ir para o céu. Por quê? Acabei de falar. Não já houve a salvação, através da morte, não já houve a vida eterna, através da ressurreição. Para que ele foi para o céu? Eu creio na ressurreição e na morte. Pronto, eu salvo e tenho vida eterna. Então, se é apenas crer, não há necessidade de Jesus ter ido para o céu. Ele poderia estar conosco até agora. Aliás, se fosse apenas crer, seria muito melhor ele ter ficado entre nós até os dias de hoje, porque assim seria visto e tornaria mais fácil a crença. Mas ser discípulo é também fazer jus à ausência física de Jesus entre nós, para que pudéssemos realizar maravilhas e não só nos maravilhar, seguindo os outros, como ocorria com os discípulos antes do Consolador. Ser discípulo é, agora que o reino de Deus foi instaurado, vivermos como cidadãos desse reino, até que ele seja consumado. Então,
queria focar bastante nessa, que a gente possa internalizar esses 3 momentos e não só 2 momentos do que ocorreu no fim da vida de Jesus. A gente não focar na morte dele somente, que nos traz salvação, não focar na ressurreição dele somente, que nos traz vida eterna, mas que a gente pudesse perceber de agora em diante, claro que não havia percebido, que a assunção dele é importantíssima para nós. Que se um trouxe salvação, o outro trouxe vida eterna, o outro nos exige maturidade, desenvolvimento, nos exige fazer o que ele fez. Por isso que há confusão nesse negócio do fazer. O pessoal acha que é só fazer, não sei o quê. É só ser bom. Aí a pessoa diz assim, qual é o remédio para isso? A pessoa diz, não, é só ser bom. Assim, não, só a salvação em Cristo Jesus. Você tem que aceitar o sacrifício dele e ele como único Senhor e Salvador. Então, quando a pessoa tem um pensamento errôneo, que é através das obras, o que é que a gente faz? A gente mostra para ele o que significa a morte de Jesus. Mostra para ele o que significa a ressurreição de Jesus. Porque me parece que mesmo ele sem saber, ele está vivendo como se acreditasse na assunção de Jesus. Porque você diz, esse cara faz as coisas como se conhecesse a Deus mesmo, como tal. Ou seja, a assunção de Jesus, ele parece que internalizou, às vezes mesmo sem saber, porque existe, como Paulo diz, né, foi colocado em nossa consciência. A lei de Deus foi colocada no nosso coração e na nossa consciência. Mas a gente nunca chega para alguém que crê que Jesus é o Salvador, que crê que Jesus ressuscitou, e diz, você tem que prestar atenção na assunção de Jesus. Você está parado. Você está delegando aquilo que era para você fazer. A gente repreende quando o cara está fazendo sem reconhecer a morte de Jesus e a ressurreição. Mas não repreende quando o cara aceita a morte, aceita a ressurreição, mas não vive como se aceitasse a assunção. E a chave para entender o que significa a assunção é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Ou seja, eu tenho algo melhor para vocês, na situação em que vocês estão, do que eu estar entre vocês. A ausência de Jesus entre nós deve ser valorizada, porque ele valorizou. E ele valorizou dizendo, é melhor que eu vá, porque senão ele não virá. Então não vivamos simplesmente, não digo simplesmente, mas não vivamos defasados ou capengas desses pontos cruciais. Eu sei que muitos de nós caminhamos na convicção da salvação e da ressurreição, mas ainda temos que andar nessa linha que vai até o fim da vida, que representou a assunção de Jesus. Eu sei que muitos de nós já fomos pontuais em aceitar a salvação de Jesus, em aceitar a ressurreição de Jesus, mas não estamos sendo
retilíneos na assunção de Jesus. Em determinado momento nós, como salvos, em determinado momento nós começamos a crer na vida eterna. Mas o momento contínuo de santificação, e quando eu digo santificação, a gente às vezes tem a mente um pouco direcionada para um conceito que é muito difundido, que é aquele de meio que deixar de fazer coisas. Só que santificação significa separação. Essa separação não é simplesmente também com relação a salvo, que crê em Jesus na vida eterna. É aquele que também é diferente, é separado dos outros porque é diferente. Ele é separado porque, pura e simplesmente, ele separa a si mesmo como diferente. É como se você tivesse um rebanho de ovelhas brancas e tivesse um marrom no meio. Ela é separada, você vê nitidamente que é diferente. Nós precisamos ser separados, santos, santificação nesse sentido de que, não no conceito de salvação, não no conceito de ressurreição só, mas no conceito de que onde nós estamos, nós somos santos porque somos separados, porque somos diferentes. E essa santificação, ela é contínua. E essa santificação, quero dizer, não é apenas o conceito de deixar de fazer certas coisas. Se nós somos diferentes é porque nós escolhemos ser parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus não é somente deixar de fazer certas coisas que nós fazíamos. É fazer coisas que ele fazia. Nós nunca podemos deixar que a virtude esteja em negações. A virtude ela está em positivações, em algo que se faz. As negações que nós temos, elas são simplesmente a busca de alcançar aquilo para o qual nós fomos feitos. Não tem nada demais. Nós não éramos para ser assim. Estamos tentando não ser. Mas tem que haver a atitude positiva e não só a negação. Então, quando a gente fala de santo, a gente pensa o quê? Ele não peca, ele não faz aquilo, ele não vai para não sei aonde, ele não... É tudo negação. É tudo negação. Só que santo é separado. Separado porque caminha diferente dos outros, porque caminha nos passos de Jesus. E caminhar nos passos de Jesus não é apenas negação. É positivação, é fazer algo. É fazer o que ele fez. Ele abriu portas, ele curou, ele ensinou, ele amou. Coisas positivas. Ser santo, ser separado é ser como Jesus. Jesus foi conhecido pelas suas como atitudes positivas e não somente negações. Teve as negações, o diabo tentou no deserto, ele disse, não, nem só diz vivo o homem, não, mas a Escritura diz assim. Ele negou, ele ser como Jesus é negar as tentações, como ele negou no deserto. Mas é muito mais também ter atitudes positivas, como ele teve, atitudes, ações que não é negações. Negação é não ação. Então eu ser chamado para fazer alguma coisa e eu digo é errado. Então eu nego a ação. Negação. Agora eu não posso viver só de ser chamado para fazer alguma coisa e eu nego a ação. Porque ela é errada. Eu tenho que fazer as ações corretas. Que seria a afirmação, não no sentido
vamos dizer no sentido etimológico. Então é eu fazer a ação porque ela é correta. Então ser santo, ser separado, significa ter um vínculo, um elo muito forte com a assunção de Jesus. Jesus saiu do mundo para que o Espírito Santo viesse, para que nós pudéssemos ser santos, porque até então nós estávamos muito na questão de maravilhar-se. E deixando Ele fazer e nos maravilhando. Ele diz, agora é a oportunidade de vocês serem separados por si mesmos, não só negando aquilo que é errado, mas fazendo aquilo que é certo, segundo os meus caminhos. Amém?